Quero convidar você a estar abrindo a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 40. Nós vamos fazer a leitura do versículo 28 ao versículo 31. Convido você a abrir a palavra de Deus em Isaías, capítulo 40, do versículo 28 ao versículo 31. E nós vamos estar meditando nessa manhã, nesse texto, sob o tema Trocando Vigor para um Ano Novo. Isaías 40, de 28 a 31, que diz o seguinte: Será que você não sabe, e nem ouviu, que o Eterno, Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Meus queridos, esse texto ele é muito interessante, porque ele fala para nós de uma situação de comparação. Uma comparação do Deus Todo-Poderoso com o homem que é limitado, que é falho, que se cansa, diante de um Deus que tudo pode fazer, que não se cansa, porque Ele é o Todo-Poderoso. Em geral, no final do ano, início de um novo ano, nós nos achamos e nos percebemos cansados. 2024 foi um ano bastante intenso. Para minha família, em especial, foi um ano muito intenso devido aos problemas de saúde que acometeram a minha mãe. Precisei, inclusive, estar ali revezando com os meus irmãos e com meu pai no hospital, naquela fase tão difícil para ela que ainda não está totalmente superada. Mas o Senhor está abençoando e, graças a Deus, a minha mãe já tem encontrado bastante melhores. Mas o fato é que 2024 foi um ano cansativo. Foi um ano exaustivo. Eu não sei os irmãos, mas 2024 é um ano de intenso trabalho e um esforço muito grande para alcançar alguns resultados. Também na área financeira, também na área econômica, também em diversas áreas sociais, enfim. 2024 foi um ano cansativo. E o mais interessante é que quando troca o ano para 2025, a gente, além de ter que se habituar em assinar, colocar agora 2025 no calendário, trocar o calendário, toda a renovação, para quem estuda tem uma gama de novas matérias, professores novos também. Para quem trabalha, já é um pouco mais estabilizado ali essa questão do ano, ao menos para quem trabalha com contabilidade, que tem que fechar ano fiscal, aí é uma luta também. Mas o ano se renova. Mas nem sempre a gente consegue renovar as forças junto com as renovações do novo ano. Os nossos queridos irmãos Josiane e Bruno estão começando 2025 com o pé direito, não é? Com uma felicidade, um sorriso que vai de orelha a orelha. E a gente tem a certeza que o Senhor vai abençoar, que o Senhor vai tratar, que o Senhor vai cuidar de tudo e que esse neném, não sabemos se é menino ou menina ainda, né? Mas essa criança em breve estará aqui, correndo os nossos corredores também, e a gente, né, fazendo ticu-ticu para essa criança. Eu não tenho muito jeito para criança muito pequena, não tenho jeito para isso, não tenho jeito mesmo. Mas para quem tem jeito, né, vai se esbaldar com essa criança aí, mais uma criança em nossa igreja também, brincando, correndo, enfim.
se divertindo. É um ano de renovo para os nossos irmãos, não é? Um ano que promete ser um ano de muitas bênçãos para eles. Mas nem sempre para todo mundo é assim. Às vezes 2025 começa meio que se arrastando, uma dificuldade em geral que as pessoas muitas vezes encontram. E é para pessoas assim, é para experiências assim de ano novo, é que a gente precisa reconhecer que sempre dependemos e continuaremos dependendo do Deus que não se cansa. Ainda que você esteja cansado, ainda que você esteja sobrecarregado, e aqui envolve também o cansaço emocional, porque a depressão ainda é a doença que aflige muitas pessoas em nossa geração. A depressão que é, além do que a ansiedade mal direcionada, mal controlada, e ela vai roubando a energia vital do ser humano, o córtex cerebral começa a produzir pensamentos acelerados, e isso vai retirando as suas forças, e você vai entrando num estado de estafa, de cansaço também emocional, que se reflete no seu corpo físico. Então, tanto o cansaço físico propriamente, a exaustão muscular, a exaustão física propriamente, quanto o cansaço emocional, a sobrecarga, quanto também esse cansaço do esgotamento emocional, isso vai minando as nossas forças. E Deus sabe disso tudo, porque foi Ele que nos criou. Ele que nos fez com essas limitações, desde a limitação do tempo, até a limitação física, até as limitações da nossa própria sobrevivência, o tanto quanto temos que trabalhar, que nos esforçar para podermos sobreviver. E aqui estamos diante de um texto que fala o contrário dessa experiência que é muito comum para muitos de nós. Aqui estamos diante de um texto que faz essa diferenciação de um Deus que é grande, que é todo-poderoso, que sabe tudo, que não se cansa. E a nossa experiência limitada, a nossa experiência cansada, sobrecarregada, pensando já 1000 coisas no ano que mal começou. E diante de tudo isso, nessa comparação, nesse espelhamento, nós vemos o Deus que ainda se importa conosco. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem todo o interesse em estar cuidando de nós, em estar providenciando para nós o descanso, mesmo diante de uma situação de afastamento, como vira e mexe, nós temos com o próprio Deus que nos ama. Porque ainda que nós queiramos servir a Deus, queiramos adorar ao Senhor, queiramos fazer a vontade de Deus em nossa vida, ainda assim, com essa intenção, ainda há ocasiões em que a gente se afasta dele. O pecado ele se aproxima de nós acabamos caindo e cometendo, às vezes, até pecados recorrentes. E a gente que tem o compromisso de servir a Deus e amar o Senhor, a gente se sente um caco quando isso acontece. Mas o fato é que Deus é o maior interessado em estar providenciando para nós todo um sistema que vai trazer descanso para o nosso corpo e para a nossa alma também. Então esse texto faz essa comparação do Deus que é grandioso, o Deus que é incomparavelmente grandioso, porque Ele criou tudo. Ele criou o universo, Ele criou a natureza, Ele planejou e executou tudo para que nós pudéssemos ter uma existência tranquila, com tudo programado, tudo feito, para que nós pudéssemos ter uma existência muito feliz aqui na Terra. Inclusive, quando Adão,
lá no Éden estava sozinho, Deus falou, não, ele não pode, não é bom que ele esteja só. Não é bom para ele ficar só. Vou fazer para ele uma companheira que seja equiparada a ele, que seja igual a ele, que não seja nem superior e nem inferior, mas que seja exatamente igual a ele, mas com uma diferença. Essa companheira, ela vai ter um olhar ao contrário dele. Ela vai ter um olhar, uma percepção diferente da que ele costuma ter. Então, até esse nível de preocupação Deus teve. Porque mulher idônea significa a mulher que está perfeitamente equiparada ao ser humano, mas tem ao homem, mas tem um olhar diferenciado. É isso o sentido da Bíblia quando ela diz que fez a mulher idônea ao homem. E nesse caso, nós conseguimos perceber aqui também que há uma palavra hebraica que aparece aqui, que é a expressão para insondável. A expressão em hebraico é Ain Sheker. Ain Heker, na verdade. Que significa que não conseguimos medir ou compreender completamente a sabedoria de Deus devido à sua grandeza. E aqui já começa a primeira informação de por que podemos descansar no Senhor. Porque em meio às dificuldades, às preocupações, às lutas, aos sentimentos de desamparo, embora não estejamos de fato desamparados, se amamos a Deus e o servimos, não estamos desamparados, mas temos aquela sensação de desamparo às vezes. E quando tudo isso acontece, a gente precisa ir para esse texto e precisa perceber a informação, a mensagem que ele está dando. Descanse. Porque o Deus que você serve, o Deus que você ama, ele também te ama e ele é o Todo-Poderoso que criou todo o universo, ele sabe o que faz e ele está no controle de tudo na sua vida. Em situações em que enfrentamos os problemas do cotidiano, Deus também está conosco. Deus também está com você quando você luta pela sua saúde. Deus também está com você quando você luta para ter uma família unida. Quando você luta para trazer um sustento suado para sua casa. Quando você se esforça para fazer o melhor e até pregar a palavra de Deus para outras pessoas. Deus te abençoa, Deus te guia, Deus te conforta. Deus cuida de você. Deus está presente no seu dia a dia. Você não está sozinho nessa guerra para lutar. Você conta com o Deus Todo-Poderoso, que tudo pode fazer e que te ama profundamente. E quando você se lembra disso, tudo fica mais leve. O que é preto e branco fica colorido. Porque o mundo passa a ter uma nova percepção para você. Porque você sabe que está ao teu lado o Deus que tudo pode fazer. Amém? E além disso, o texto ainda continua falando para nós aqui um segredo muito importante. Na segunda parte dessa mensagem, eu quero levar você a meditar comigo no versículo 31, na primeira parte. Novamente, aqui a primeira parte do versículo 31 que diz: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E por que estou dizendo isso? Porque numa situação de esgotamento, de cansaço, numa situação como essa, muitas vezes nós não sabemos o que fazer, porque achamos que o nosso esgotamento é a tônica, é a resposta final para o problema que estamos enfrentando, mas não é. A resposta final é dada unicamente pelo Deus que não se cansa.
pelo Deus que tem pleno vigor, completo vigor. E é interessante essa mensagem dessa primeira parte do versículo, porque quando o texto diz aqui que aqueles que esperam no Senhor, a palavra kavá em hebraico aparece aqui, e a palavra que significa esperar com paciência, ou aguardar com expectativa a ação de Deus. É interessante que o filósofo Rubem Alves, ele cunhou um termo chamado esperançar. Esperançar é você esperar com a expectativa, com esperança. É você estar com tanta esperança que você não se contém, porque você sabe que aquilo que você espera é uma espera que vai valer a pena. O tipo de moeda que você está investindo agora para que você espere, no final vai valer a pena o resultado daquilo que você aguarda. E enquanto você aguarda, você está ativamente esperançando. Você está ativamente mantendo viva a esperança de receber aquilo que você precisava, aquilo que você aguarda com tanta ansiedade. Mas é claro que a esperança não está esperando com ansiedade, a ponto de adoecer, a ponto de entrar em depressão. Mas quem é esperança é alguém que está aguardando com essa ansiedade boa, equilibrada, que vai fazer com que você esteja aguardando e contando os segundos até que você alcance aquilo que você espere. Por quê? Porque além de você aguardar no Senhor com essa expectativa renovada, e Deus é o Todo-Poderoso e te ama a ponto de não querer frustrar você. Deus não quer frustrar o seu coração. Deus não quer fazer com que você tenha uma contraprodução, que você tenha uma contra-expectativa. Deus não está brincando com a sua vida, Deus não está brincando com o seu coração, mas Deus tem prazer em realizar na sua vida aquilo que deseja, o micro desejo ou o grande desejo do seu coração. Deus tem prazer em atender, em abençoar, em cuidar de você. Mas o que nós estamos dizendo aqui? Nós estamos dizendo que há sim a esperança plenamente focada no poder de Deus, no Deus que não se cansa, no Deus que te ama, no Deus que está olhando para você e está cuidando de todos os detalhes da sua vida, da sua existência, e percebe também as lutas do seu dia a dia. Então, a esse Deus que você ama, que você serve, você pode sim esperançar. Conforme o texto que lemos no começo, em Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30, nós vamos voltar agora à leitura desse texto que nós lemos no começo do culto. Você vai relembrar agora. Mateus capítulo 11, de 28 a 30, mas não feche Isaías, vamos voltar a ele. Mas Mateus 11, 28 diz: Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Graças a Deus, porque Jesus nos deu um fardo leve. Nós estamos trocando de fardo com Ele. Não, nós não estamos jogando aos pés de Jesus os nossos fardos pesados e andando livres, serelepes, sem fardo nenhum. É uma troca, uma permuta. Nós ainda continuamos limitados, ainda continuando carregando um fardo. Só que o fardo que nós trocamos com Cristo é um fardo
que é mais leve para nós. E o nosso fardo pesado, quem carrega é Ele, porque Ele também é o Todo-Poderoso, Ele é o Deus Todo-Poderoso, e Jesus também não se cansa. Então, nessa manhã, você pode estar começando a perceber como Deus trabalha na sua vida. E agora prepare a sua mente e o seu coração, porque vou revelar o segredo que o texto traz para nós, e com certeza você não fazia ideia do que o texto está dizendo. Quando você percebe aqui que você pode trocar as suas forças pelas forças do Deus que não se cansa. Porque o texto de Isaías, voltando para Isaías, o texto diz que aquele que descansa no Senhor, aquele que espera no Senhor, é aquele que renova as suas forças. Só que o texto hebraico diz literalmente a seguinte ideia: aquele que espera no Senhor, aquele que tem essa esperança renovada em Deus, como dizia Rubem Alves, esse alguém está trocando as suas forças ou trocando o seu vigor pelo vigor do Deus que não se cansa. O que o texto está dizendo é a mesma ideia do que Jesus disse da troca do fardo. Você troca a sua força esgotada. Lembra do seu celular quando fica com a bateria baixa e você fica desesperado procurando uma tomada para carregá-lo? Porque hoje em dia você não pode viver sem celular. Toda a sua vida você viveu sem celular, mas agora você não pode mais viver sem ele. E você fica nervoso, desesperado, tem que carregar esse celular. E quando você consegue carregar ou tirar a bateria já esgotada e trocar por uma nova, você sabe do que Deus está dizendo. Você precisa aprender a descansar no Senhor, relaxar na presença de Deus, porque quando você faz isso, você está trocando o seu vigor esgotado pelo vigor ilimitado de Deus sobre a sua vida. O seu cansaço físico, o seu esgotamento emocional e espiritual, ele hoje pode ser trocado pelo vigor renovado de Deus na sua vida. Amém? Você pode estar enfrentando um problema insolúvel na sua opinião, na sua percepção. Você pode achar que a sua dificuldade ela é maior do que o Deus que você ama e que você serve. Mas eu digo nessa manhã para você, não é assim. Deus é o Todo-Poderoso, Deus não se cansa, Deus não se fadiga. E Ele está agora disponível para trocar o seu vigor incansável pelo seu vigor, pelo vigor que você tem que já está em esgotamento. Não importa o nível de esgotamento em que você chegou, a sua bateria pode estar em 1%, já caminhando para zero. Mas Deus hoje quer renovar você. Deus hoje quer tratar de você. Deus hoje quer fazer de você alguém com o vigor trocado, renovado, totalmente revigorado para fazer a vontade dEle. Porque, na verdade, é assim que Deus trabalha. E Paulo compreendeu isso. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, Paulo disse: quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Por que Paulo disse isso? Porque ele aprendeu o segredo de trocar o seu vigor esgotado, trocar a sua fraqueza pelo vigor inesgotável de Deus. Assim como Paulo aprendeu, assim como Isaías aprendeu, assim como o povo de Judá que estava em situação de cativeiro, quando Isaías deu essa mensagem de bênção, e aqui no capítulo 40 de Isaías é o ponto de virada no livro dele.
Porque até o capítulo 40 de Isaías, até o capítulo 39, aliás, ele foi dando palavras de juízo contra as nações e contra Israel. Mas de 40 para frente, ele começa a falar de esperança para o povo de Deus que estava em situação de cativeiro na Babilônia. E esse capítulo 40 marca esse ponto de virada, inclusive no livro de Isaías. E para fechar essa mensagem, eu quero ler a segunda parte do versículo 31 de Isaías 40. Versículo 31, a segunda parte. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aqui há segredos também especiais nesse final do versículo 31. Aqui ele está comparando a nossa vida diante de Deus, quando trocamos as nossas forças pelas forças de Deus, pelo vigor de Deus, está comparando com a águia. Eu não sei se você sabe disso, mas se você procurar informações sobre como funciona a vida da águia, você vai entender o que o texto está dizendo. Porque a águia, quando vai ficando cansada, vai ficando velha, ela precisa trocar todas as suas penas. Precisa trocar, inclusive o bico, as garras também. Ela tem que trocar tudo. Então, enquanto ainda tem bico, ela vai arrancando pena por pena, até ficar completamente pelada. Depois que ela faz isso, ela bate com o bico na pedra até quebrar o bico dela. E vai arranhando as garras também na pedra até arrancar todas as unhas. Quando ela fica em estado deplorável, ela então senta, descansa e espera. Espera a ação do tempo, porque o bico vai nascer renovado. As penas vão nascer, ela poderá voar novamente. As garras voltarão a nascer também. Então, depois de todo esse momento de dor e sofrimento para a águia já velha, ela experimenta depois desse processo a troca do seu vigor. Por isso que o texto diz que aqueles que esperam no Senhor trocam o seu vigor pelo vigor de Deus e voam como as águias, porque a águia é símbolo dessa ave que voa acima, inclusive, das tempestades. E ela passa pelo processo de troca angustiante, radical, inclusive do seu próprio corpo, da sua própria natureza, como águia já anciã, já velha. Deus faz assim com a gente. Deus permite que a gente enfrente dificuldades para ir quebrando o nosso ego. Ele vai quebrando a nossa mente de modo a torná-la flexível para que a gente consiga aprender coisas novas na presença do Senhor. E além de voar como águias, também correrão e não se fatigarão, caminharão. E aqui ele está se referindo ao vigor renovado, porque até os jovens se cansam, mas os que esperam no Senhor, ainda que seja velho, vai ter a força renovada, vai ter o vigor renovado. E aqui ele fala em caminhar e correr. Correr numa velocidade, numa carreira rápida, quando você precisa ser ligeiro, numa situação em que você precisa ter rapidez, Deus vai te abençoar na sua corrida. E você vai correr bem, mesmo já estando com o seu vigor restaurado pelo Senhor. E caminhar traz essa ideia de uma caminhada paulatina, constante, permanente. Então, seja numa corrida rápida, que você termina rapidamente, seja num andar paulatino ao longo da sua vida, numa caminhada longa e até excruciante, Deus renova as suas forças. E você pode aprender a trocar o seu vigor cansado, desgastado, pelo vigor inesgotável do Deus que você ama, do Deus que você serve. Amém? Então, persevere na corrida cristã em sua vida. Servir a Deus
vale a pena, ainda que você esteja enfrentando esforços agora. Mas enfrente o problema de frente. Confie no Senhor. Siga o processo de cura que Deus está estabelecendo para a sua vida. Espere, amadureça na sua fé. Aguarde com esperança, com aquela ansiedade boa, não a que traz doença, mas a ansiedade boa, aquela esperança renovada no agir de Deus na sua vida. E quando você faz assim, 2025 pode ser o ano da real virada na sua vida. Porque às vezes temos essa sensação. Ano passa, ano entra novamente, novo ano vai trocando de ano, mas a sua vida fica a mesma coisa. A gente às vezes não tem essa sensação. Pois quando aprendemos a esperar no Senhor, quando trocamos o nosso vigor pelo vigor de Deus, que é inesgotável, de fato esse é o segredo para termos um ano realmente novo, realmente mudado na presença do Senhor. Então confie no Senhor para sustentar você nesse novo ano de 2025. Dedique-se à oração e à meditação diária na sua palavra. E então peça que a sua força seja trocada pela força de Deus, que é inesgotável na sua vida. Eu quero fechar aqui com o Salmo 46, versículo 1, que diz: Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, socorro bem presente na angústia. Que Deus abençoe a sua vida. Enquanto nós estamos adorando ao Senhor, pense e medite naquilo que você acabou de ouvir nesse momento.